Na semana passada eu expliquei para vocês, nós estudamos juntos aqui e louvamos ao Senhor que Jesus Cristo foi o último cordeiro, amém, que foi sacrificado e sobre este cordeiro estava toda a maldição do mundo, não é? Todo o pecado, todas as trevas foram colocados sobre Jesus no momento ali que ele é crucificado naquela cruz, né? Então, para nós, ele é a Páscoa. E falei um pouco para vocês a respeito da Páscoa judaica, que eu preciso falar um pouco dela de novo, e explicar como eles ceiam, para a gente entender as diferenças da ceia judaica para a ceia de Jesus e o seu significado. Então, em Êxodo capítulo 12, do 18 ao 21, eu li semana passada, vou ler de novo, diz assim: no primeiro mês, isso para os judeus, tá bom? No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para toda a família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa ou o Pêssar, né? Verso 22, molhem um feixe de ísopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Verso 24 ao 27. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem: o que significa essa cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Amém? Então nós, basicamente, neste momento aqui, só relembrando, basicamente, haviam passado as 9 pragas, estavam próximos a entrar na 10ª praga, então Deus, ele constitui ali um ritual, uma celebração, onde faria com que os judeus lembrassem que a Páscoa significaria a libertação deles do cativeiro egípcio, que eles já estavam ali por muitos e muitos anos. Lembrando também que foi um ato de fé, de certa forma, porque eles fizeram isso antes de serem libertos, né? Eles celebraram antes da libertação, então eles já criam pela fé que o Senhor Deus iria libertá-los de qualquer maneira. Amém? E tem um detalhe importante que Deus aqui ele fala para eles comerem pão, mas não colocarem fermento, e para tirarem todo o fermento da casa deles, e aquele que tivesse fermento seria excluído, né, de Israel. Aqui tem 2 significados. O primeiro deles é porque quando você... Eu não faço pão, mas quando você faz pão e você põe um fermento ali, você tem que esperar ali o fermento, né, misturar, levedar a massa, ela começa a crescer, tem um tempo para isso. E Deus, ele tinha urgência que eles saíssem de lá. Então, não ter fermento, não pôr fermento assim, vai, come rapidinho, come quente mesmo, sai daí que esse lugar não é mais seu, acabou a escravidão, vai embora. Isso é um significado. Então, significaria a pressa, porque eles tinham que ter pressa. Em outro significado, o judeu entende que o fermento simboliza o pecado, porque ele diz que o pecado é semelhante ao fermento, que quando ele se mistura a um sentimento, a algo, ele cresce de tal maneira que controla o homem. Por exemplo, desejo sexual, a mentira, diz que começa pequeno e ele vai aumentando. Então, dessa maneira, ele entende que o fermento, ele tem essa conotação de pecado, né? Então, naquela época, basicamente, o judeu celebrava a Páscoa, né, junto com a festa dos pães ázimos, ou dos pães sem fermento. Então, era o cordeiro, as ervas amargas e o pão sem fermento. Mais à frente,
o judeu, né, inclusive pelo Talmud, acrescentou o vinho. Não tinha naquele momento. Foi acrescentado isso depois, né? Então, eu até peguei aqui, basicamente, o que eles colocam hoje. Se você for numa Páscoa judaica hoje, não estou querendo judaizar ninguém. Posso ouvir amém? Só vou te explicar porque eu quero que você entenda, para depois entender o que Jesus fez, tá? Então, hoje, na festa judaica, eles têm a erva amarga, que chama maror, é a erva amarga. Tem um doce que chama charosset, que é um doce meio, eu vi a foto, ele é meio laranja com vermelho, assim. É como se fosse um doce de abóbora, só que mais escuro, porque eles simbolizam com esse doce que os judeus, eles faziam tijolos para construir as construções, né? E o judeu tinha que fazer, eles eram escravos fazendo tijolos, e tinha metas. Quando eles não cumpriam a meta, um ente da família era morto, ou o pai tinha que pegar o filho mais novo ou mais velho, não lembro, colocar numa muralha e tampar ele com os tijolos que ele fez. Se não fizesse isso, a família inteira tinha que morrer. Então, era um sofrimento absurdo. Né, eles tinham metas, né, eles tinham e apanhavam por isso, né? Aí eles têm também um negócio chamado carpaz, que é na verdade salsão, né? Que esse salsão eles fazem tipo de um molho, né? Que eles misturam ali como se fosse o sangue, entende? Como se fosse o que eles usaram para passar nas vigas, né? Tem um negócio chamado charizette, que é a alface romana ou escarola, que ela é colocada junto com a erva amarga. Tem o betzá, que é um ovo cozido, que representa a opressão vivida pelos judeus, né? E também tem a zeroá, que é o cordeiro em si. E eles também, eles também têm uma bacia que eles colocam com água salgada, que significa as lágrimas que eles choraram. Então, tudo isso tem na Páscoa judaica, né? Agora, como que funciona com todos esses elementos a Páscoa judaica? Então, primeiramente assim, o pai da família, ou o homem mais velho da casa, mesmo se ele não... Ele pode ter sido o pai, sabe, menos zeloso em relação à Torá. Ele não estudou, ele passou um ano, mas, pela tradição, ele tem que se levantar. Independente se ele seguiu religiosamente o que tinha que fazer, mas ele se levanta, a família senta, ele se levanta e ele pega a primeira taça. São 4 taças que eles tomam. Ele pega a primeira taça. Essa primeira taça se chama Kiddush. A taça Kiddush é a taça da santificação, né? Então, o que ele faz? Ele pega essa taça, ele levanta, ele faz uma oração. Então, ele ora pela família, ele ora, enfim, por Deus, ele ora, ele consagra aquele momento e ele passa essa taça. Então, o segundo toma um pouquinho, o terceiro toma, e todos tomam dessa taça e até voltar para ele então toma e termina a primeira taça, né? Ele toma essa primeira taça. Depois que ele toma essa taça, né? Então, eles vão pegar alguma coisa da mesa, pode ser o salsão ou alguma coisa, eles vão misturar nessa água com sal e vão comer para lembrar das lágrimas que os judeus passaram no momento que eles estavam ali escravos, né? E aí ele levanta a segunda taça. A segunda taça se chama Hagadash ou Hagadá. É a segunda taça, que é a taça da explicação. Na hora que ele levanta essa taça, alguém da mesa vai fazer perguntas. Podem fazer até 3 a 4 perguntas. Geralmente, a pergunta que eles fazem é assim: por que é que estamos celebrando isso? Eles fazem essa pergunta, mesmo todos sabendo, para seguir o que Deus havia dito em Êxodo. Quando seus filhos perguntarem por que, expliquem da Páscoa. Então, ele faz isso na segunda taça. Então, o pai, ele tem que explicar. Isso aconteceu por conta disso, fomos escravos, houve a desobediência. Enfim, ele tem que explicar tudo. Depois que ele explica isso, explica os motivos, né? Então, eles vão comer
do cordeiro e das ervas amargas. Depois da segunda taça, eles comem do cordeiro e das ervas amargas. E depois ele pega a terceira taça. A terceira taça é a taça de ação. Eles passam também essa segunda taça, tá bom? Por todos. Aí vem a terceira taça. A terceira taça é a taça de ação de graças ou taça da redenção. Quando ele pega essa taça, ele então vai pegar o pão. Ele levanta o pão e ele fala exatamente isso. Este é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. Tomai, parti e comei dele. Então eles passam o pão e eles comem aquele pão, lembrando, né, que Deus havia mandado fazer isso, e tomam a terceira taça. E aí, depois disso, vem a última taça, a quarta taça. A quarta taça, ela se chama taça da consumação ou taça do sofrimento, né? Eles tomam essa taça, eles recitam depois o grande Halel, que é o Salmo 137, que fala do sofrimento, tal. Eles cantam e eles louvam, cantam e acabou a Páscoa. É desta maneira que eles fazem a Páscoa. Amém? Então o judeu ele faz isso. Agora, que a gente já pincelou rápido para você entender um pouco, vamos ver o que Jesus fez na Páscoa. Vamos lá, na ceia, na verdade, né? Então, nós vamos ler ali em Lucas, capítulo 22, a partir do verso 14 ao verso 20. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. A hora do quê? A hora da ceia. Jesus ia cear a Páscoa. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quando eu estava escrevendo isso, lendo, na verdade não foi eu que escrevi, está amarrado. Na hora que eu estava lendo esse versículo, eu parei para pensar nesse momento. Jesus, ele celebrava a Páscoa desde os 12 anos de idade. Desde os 12 anos ele fazia isso. Quando ele foi consagrado homem lá, que os pais dele esqueciam lá em Jerusalém, ele ficou pregando para os fariseus lá. Ele sempre fazia isso. Esse dia era o último dia, era a última Páscoa de Jesus. Era a última Páscoa que Jesus iria celebrar. Eu fico imaginando ele naquele lugar, os discípulos todos sentados e ele de pé. Porque o homem mais velho, ou a maior autoridade, se levantava. Ele se levanta e ele olha ali para eles, pensando assim: essa vai ser a última vez que eu vou fazer isso com vocês, como carne, como nesse momento, né? E ele levanta então. E aí no verso 15 diz assim: e disse-lhes, e Jesus começa a falar: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Essa é a última vez que eu estou fazendo isso com vocês, até que se cumpra aquilo que foi dito pelo meu Pai. É a última vez. Ele vai fazer isso quando ele voltar, quando terminar. Até lá nós fazemos em memória, amém? Ele fala assim, é isso. E aí ele fala assim, recebendo um cálice, ele pega o primeiro cálice, aqui dush. Recebendo um cálice, ele deu graças, ele fez a oração, amém? Né? Tomem isso e partiram e passou o cálice. Ele fez o primeiro momento. Até aí, exatamente como um judeu faz. Tudo tranquilo. Verso 18. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Provavelmente aqui, gente, ele já passou, ele está no segundo cálice, ele está explicando, ele está falando. Né? E no final ele fala, eu não farei isso de novo com vocês, mas eu vou explicar para vocês. Então aqui ele deve ter feito o segundo momento do cálice. E aí então, no verso 19, ele diz assim, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Presta atenção, na hora que ele falou isso, eu não estava lá, mas tenho que quase certeza
que os discípulos começaram a olhar uns para os outros e falar assim: o que ele falou? Porque qual que era a frase? A frase era: este é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. Tomai, partir e comei. Sempre se falava isso. Mas o que ele fala? Ele fala assim: esse pão, ele pega e fala assim: este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Este é o meu corpo que será dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Quer dizer, Jesus, ele está fazendo assim: a partir de agora, vocês não vão mais se lembrar daquele sofrimento. Aquilo acabou, aquilo passou, vocês foram curados daquilo, terminou. A partir de agora é um novo momento. Vocês vão lembrar de outra coisa, vocês vão lembrar de mim, que estou dando o corpo, a vida por vocês. Você quer ver como isso é? Isso, mesmo que o judeu não faça isso hoje, mas essa questão de que o judeu já foi curado do Egito é tão grande, porque você não vê hoje um judeu reclamando: porque os egípcios nos sacrificaram. Mas você vê o judeu falando isso dos nazistas, porque Deus, ele curou ele daquele momento. Eles fazem memória de Deus, mas você não vê, mas você sempre ouve falar, né, dos judeus, do holocausto, que foi algo horrível, com toda certeza. Mas se você pegar um judeu hoje, ele sente mágoa daquilo. Não foi curado, não foi tratado, mas Deus tratou lá no Egito, lá atrás. Agora, quando Jesus parte o pão, era para nenhum judeu mais sofrer coisa alguma, porque o passado terminou. Ele fala assim: a partir de agora, vocês vão lembrar de mim, porque eu vou dar para vocês, estarei dando para vocês a maior vitória sobre o mundo espiritual. Lá no Egito foi uma batalha de mundo espiritual, foi a maior batalha satânica que tem na Bíblia. Foi uma das maiores batalhas satânicas que tem, porque foi desafiado ali, né, Moisés, ungido do Senhor, com o Senhor, ele desafiou todos os deuses ou demônios que eram territoriais naquela região. Não é qualquer pessoa que faz uma coisa dessa, gente. Não é qualquer um que vai lá numa casa satanista e ora em nome de Jesus e fecha um portal espiritual, algo assim. Isso não existe. Tem que ser uma pessoa realmente, não vai eu e você lá fazer uma coisa dessa, sem Deus mandar fazer. Tem que ser alguém escolhido pelo Senhor, e tem que ser a dedo. Moisés fez isso, acabou. Você está entendendo? É uma coisa extremamente profunda. Então, na hora que Jesus está partindo o pão, ele está falando assim: a partir de agora eu vou dar para vocês a maior vitória, maior do que aquela que Moisés deu lá atrás, maior do que aquela que Deus fez, porque Deus está fazendo algo novo. É o meu corpo que vai ser rasgado. Eu sou o cordeiro que serei rasgado, dilacerado, eu vou morrer ali, o meu corpo, mas a partir dali, a morte vai ser enterrada, entre aspas, comigo, mas a morte fica, eu vou ressuscitar, e comigo virá a igreja do Senhor. Então é isso que ele está fazendo aqui, no nome de Jesus, né? E na verdade, o comer o pão, ele fala assim: o pão é o meu corpo. É o que Jesus está dizendo: eu quero ser um com vocês, eu serei um com vocês. Então este é o meu corpo, né? Mas é para nós sermos um, né? E a própria Bíblia, ela tem vários momentos que Deus, ele fala para os profetas: coma o livro. O Senhor Jesus fala que ele é a palavra. Em Apocalipse, se eu não me engano, é isso? João viu uma revelação de um anjo segurando um livrinho, e Deus fala assim: João, vai e coma este livrinho. Como o livrinho, né? Ele fala que era doce, só que depois, quando ele entra, ele era amargo, porque seguir a palavra é doce, mas você permanecer dela não é fácil. Não é difícil, porque o mundo tenta, né? Mas ele fala assim: coma, se assimile a mim. É isso que Jesus está falando: se assimile, amém? Isso significa, aí ele continua no verso 20: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, né? Que era o último cálice, que na verdade esse cálice, Jesus ele fala de novo dele lá na cruz, quando ele fala assim: está consumado. Esse último cálice chama-se cálice da consumação, ou cálice do sofrimento. E ele fala assim, né, no versículo 20: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Quer dizer, este é o meu sangue, representa. Agora pare e pensa, gente.
Como foi e é, mais do que o pão, como é desafiador para o judeu tomar isso. Porque a palavra de Deus diz para o judeu que o judeu não pode beber sangue, não pode comer carne com sangue. E Jesus literalmente fala assim, vocês vão tomar o meu sangue. Olha que desafio isso. É tipo assim, isso para o judeu significa assim, você está quebrando as suas doutrinas agora. Estou quebrando toda a sua doutrina, toda a sua religiosidade agora. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, mas só para você entender como isso é complicado. Não foi, a gente celebra a ceia, mas para quem vivia ali, como contexto judaico, e aprender algo novo, desta maneira, era algo extremamente desafiador. Tinha que ser quebrado todo o seu pensamento, todo o seu coração. Tinha que ser deixado para trás toda a sua doutrina. E aqui, Jesus está trazendo para eles algo que era extremamente diferente, revelador e desafiador, porque ele diz assim, vocês vão tomar esse sangue, é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Eu já expliquei para vocês o que é isso, mas eu vou ler de novo. Lá em Jeremias, no capítulo 31, do verso 31 ao 34, diz assim, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Quando Deus fala isso através do profeta Jeremias, a nação de Israel e Judá, eles estavam totalmente, a grande maioria deles, fora da presença de Deus. Faziam o que queriam fazer, baderna, não buscavam mais a Deus. Então eles já nem seguiam o que a Torá falava, eles faziam, eles estavam numa situação precária, assim, de total apostasia, com muita apostasia. E Deus, ele fala assim, vai chegar um momento que eu vou fazer uma nova aliança. E o que ele diz aqui no 32? Não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados, quando tomei-os pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles. Quer dizer, eles vão ter dentro do coração, vai ser dentro, vão sentir dentro, não é uma leitura, tem que obedecer, vai ser de dentro das pessoas, né? Apesar de eu ser o Senhor dela, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com Israel, declara o Senhor, porém a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Lembrando que toda a aliança no Velho Testamento que Deus fazia, para sagrar a aliança, Deus pediu um sacrifício. Tinha que ter um sangue derramado para sagrar aquela aliança, né? Só que aqui, essa no Velho Testamento é uma promessa do Senhor que Deus não pediu para sacrificar nada. Tanto é que até hoje os judeus têm dificuldade para entender isso. Não entende? Mas Jesus, na hora que ele dá o sangue, ele fala para eles ali, este é o sangue daquela aliança, é o meu sangue, que é o sangue da aliança que Deus fez. Eu sou a nova aliança, o meu sangue é a nova aliança. A partir do meu sangue, do meu corpo, os seus pecados serão perdoados e vocês terão vida eterna em mim. Desta maneira. Foi desta maneira. E eu imagino que na hora que eles pegam o sangue e tal, eles lembraram disso. Falou, espertinho, então tá aí. Essa foi a aliança, né? Então, ali, Jesus, ele consagra esta ceia desta maneira. Estão entendendo? Então, na verdade, o que diferente dos judeus
para nós não precisamos comer o cordeiro ou as ervas amargas ou todo aquele processo, primeiro porque nós não somos judeus, que Deus determinou para que os judeus fizessem isso perpetuamente. Nós não somos judeus, então nós não fazemos isso. O que Jesus fez de diferente é o que nós fazemos, que é o pão e o cálice, que celebra o corpo e o sangue. Estão entendendo? Amém? Em nome de Jesus. Aí vem algumas pessoas às vezes questionam, né? A Bíblia fala que você tem que ser batizado nas águas para você tomar a ceia. Está escrito. Alguém sabe algum versículo? Me diga um versículo que está na Bíblia que diz assim, exatamente isso. Somente tome a ceia quem for batizado nas águas. Alguém conhece? Não estou desafiando, estou perguntando. Um versículo. Não tem esse versículo. Não existe esse versículo que fala isso. Pô, pastor, então por que nós... Então a pessoa que não é batizada, ela pode tomar a ceia? Não. Agora eu vou explicar o porquê. Eu quero explicar, hoje eu estou explicando para todos vocês entenderem, amém? Nós temos que ser claros. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 11, 26, fala assim, olha só. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quem que anuncia a morte do Senhor? Vamos entender. Por que tem que ser batizado? Não tem esse versículo, mas vamos entender. Quem que anuncia a morte do Senhor? Aquele que crê. Aquele que caminha. Aquele que tenha ao Senhor Jesus de todo o seu coração. A pessoa que levantou a mão e aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. O que a palavra diz? A palavra diz que quem levantou a mão, quem que declara, em Romanos 10, verso 9, diz assim, que todo aquele que confessar a Jesus com a sua boca, né, confessa para a sua salvação, será salvo. Está salvo, né? Ou seja, essa pessoa está com o seu nome escrito no livro da vida. Ela vai ser salva, está salvo, amém? Só que está salvo, só que ela precisa continuar caminhando, ela precisa continuar andando. Somente o aceitar a Jesus, ela não garante que você vai continuar com Cristo. Agora, para um cristão, qual que é a prova máxima, biblicamente falando agora? O batismo. O batismo nas águas é quando você está dizendo assim para o mundo espiritual: eu, a partir de agora, sou servo do Senhor Jesus Cristo para toda a minha vida. Qual foi a maior, se eu posso usar essa palavra, qual foi a maior sagração ou o maior feito que Jesus Cristo fez na terra, gente? De todos que ele fez muitos, mas qual foi o maior? Foi a morte na cruz, a morte e a ressurreição. Então, olha só, como que uma pessoa, ela pode tomar da ceia, que significa o sangue, se ela não desceu as águas consagrando a sua vida? Então, quando Paulo diz aqui, vocês que anunciam a morte do Senhor até... Quem anuncia a morte do Senhor até que Ele venha é quem é batizado. Porque quem é batizado, quem desceu as águas, não volta atrás. Então você só toma a ceia, o cálice, se você é batizado. Porque você está dizendo assim, eu não volto atrás, eu tenho uma aliança. Você só toma do cálice quem tem aliança. Quantos estão entendendo? Esse é o ponto. Então, a Bíblia não é literal dizendo isso. Mas quando você estuda, você nitidamente entende que você só tem uma aliança com Cristo, de verdade, se você desceu as águas. Aí você participa da ceia. E a ceia, nós vamos entender, a ceia não é uma festinha de igreja, de cristão, uma vez por mês ali. Na verdade, não existe, a ceia poderia ser feita todo dia. Não precisa ser feito, a Bíblia não diz que tem que ser feita uma vez por mês. Nós fazemos dessa maneira, justamente porque a gente tem que se organizar, dá tempo das pessoas virem, se prepararem, muito embora hoje tem um monte de cadeira vazia que poderia ter gente hoje aqui. Dia de ceia, dia de Páscoa, são dias que você tem que vir com um tiro no peito na igreja. Porque é um dia que você está dizendo assim, Senhor, eu sou seu.
Eu entendo, eu estou dizendo aqui, talvez pessoas me assistam, mas tem pessoas no Brasil hoje que as igrejas estão todas fechadas, se eu não me engano, acho que estão fechadas, eu acho, hoje. Então as pessoas não podem tomar ceia na igreja. Mas a ceia, ela era tomada em comunhão na casa do Senhor. Né? Não que não possa, mas as pessoas estão impossibilitadas. Mas se você tem a possibilidade, você não vem aqui, porque, meu Deus, é dia de ceia. Mas você vai assim, hoje é o dia que Jesus, pela comunidade que eu frequento, é o dia que está sendo lembrado a morte dele. A morte e a ressurreição dele. Que foi naquele dia que, graças ao que ele fez, eu hoje tenho a liberdade de orar e buscar o Senhor. Sabe, eu li uma frase essa semana, eu lembrei, realmente as igrejas estão fechadas. Eu li uma frase que realmente, obviamente, estão falando muitas coisas as igrejas do Brasil hoje. Então estão dizendo que pastores, enfim, fiéis, estão desesperados porque as igrejas estão fechadas, porque as arrecadações estão caindo. Eles sempre tentam jogar que a igreja busca dinheiro, né? E eu li uma frase de uma pessoa que realmente, se eu estivesse no Brasil, era algo que eu iria fazer. De verdade, de coração. Ele fala assim, o verdadeiro cristão, então, para que eles são verdadeiros cristãos, vão nas praças, preguem nas praças, preguem na rua, preguem em qualquer lugar. Se provem para aqueles que provem para os acusadores, mostrem para os acusadores a quem vocês são servos. Porque a palavra diz, ou você serve ao Senhor ou você serve a Mamon. Se somos servos do Senhor, vão nas praças, vão em Brasília, lá na frente, faz o que tem que fazer e prega a palavra, põe as pessoas, faz como o governo distanciou 2 metros, põe cada um a 2 metros de máscara, hora livre, senta no chão e prega a palavra, amém? É isso que o povo tem que fazer, e não simplesmente brigar para a igreja abrir, lógico que tem que abrir, amém? Eu creio, é bom demais, nós passamos por isso aqui, né? Pregamos em casa, né? Mas se existe essa acusação, mostre para que viemos, amém? Dessa maneira, em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus diz que aquele que é batizado de verdade, aquele que desceu as águas, ele é aquele que tem uma aliança, é aquele que fez uma aliança com Jesus. Ele fala assim, essa aliança não abro mão. Antigamente, né, como eu já expliquei, as alianças com Deus no Antigo Testamento eram feitas através de sangue, né? Então sacrificava um animal. Jesus morreu por nós na cruz. E qual que é o seu maior passo de aliança com Cristo? O batismo, as águas, é o maior passo, porque ali você está fazendo uma aliança. Na verdade, gente, olha só, ó Deus, fala Deus comigo, ó Deus falando, você e eu, quando descemos as águas, nós estamos sim fazendo um sacrifício, sacrificando o velho homem. Você está sacrificando o seu velho, para você sair daquela água, uma nova criatura, como diz a palavra do Senhor. Em Atos capítulo 8, do 36 ao 38, diz assim, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui a água, o que me impede de ser batizado? Diz Filipe, você pode, se crer de todo o coração. Olha a condição que ele colocou. Você pode, nada te impede. Você tem que crer. Você tem que crer. Você entende que para você anunciar o Senhor, para você ter aliança, você tem que crer. E não basta você falar, eu creio. Em princípio é assim, claro. Mas chega um dado momento da sua caminhada, você entende. Fala, não, só o falar não basta, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que ter, né? E ele fala assim, se você pode, se você crê de todo o coração. Olha que o eunuco responde, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Amém? Em Mateus 28, 19 diz assim, portanto, Jesus dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Né? Batizando-os, é uma direção, o batismo é a aliança. Então aqui ele fala assim,
faça aliança, façam que eles entendam que eles têm aliança, eles têm que ter aliança, porque a aliança comigo tem aliança com o meu sangue, e a aliança com o meu sangue te dá a libertação, a salvação, a cura, amém? Então vão e façam discípulos, mas batizando em quem? Eu perguntava, nossa, mas será que teria tipo um outro batismo, sem ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quando eu me converti eu pensava, né, se tinha outro, e depois eu descobri que realmente tem. Tem uma religião, que não vou falar qual, mas eles batizam pelos mortos, eles falam o nome dos mortos e batizam. Tem gente que batiza, tem gente que não batiza em nome de Jesus, batiza só em nome de Deus. Tem igreja que só batiza, está batizado em nome de Deus. Né? Enfim, mas não sei, gente, eu sou muito nécio, mas para mim está muito claro aqui. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém? Então, quando nós batizamos dessa maneira, amém, a pessoa está pronta. Ela está, assim, ela é cristã. Ela é serva de Jesus. O aceitar, entenda, o aceitar te leva à salvação. Seu nome é escrito no livro da vida, se você permanecer. Mas o batismo, ele é a aliança. Ele é a aliança que o diabo, ele não tem o que fazer. Só se você fizer assim, sei lá, mas é uma coisa muito complicada. Agora, então, por que nós fazemos a ceia, né? Então, assim, por exemplo, nós aqui, o cálice só o sangue só bebe quem desceu as águas, né? E o pão, aquele que frequenta a igreja, né? Mas por que a gente faz dessa maneira? Para que a igreja ela não vire uma bagunça. Olha o que aconteceu lá em Coríntios. 1 Coríntios 11, do 20 ao 22. Fala assim, Paulo está advertindo a igreja. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi e os elogiarei por isso? Certamente não. Olha o que as pessoas estavam fazendo em Corinto. Eles iam para a ceia do Senhor, então eles levavam ali comida, né? Se ela levava o que tinham que comer, e levavam coisa alcoólica, vinho alcoólico. Eles enchiam a cara na ceia do Senhor. E Paulo falou assim: vocês acham que isso aí está certo? Em outras palavras, para nós, é óbvio, né, gente? Ninguém vai chegar aqui e vai beber vinho alcoólico, não sei, mas aqui ele está trazendo uma intenção de que quando você vier para a ceia, que a ceia ela não seja de maneira mundana, sabe? Nossa, vou lá tomar a ceia hoje porque eu vou perdoar meus pecados. Senhor, estou perdoado. Sabe, tipo assim, não é para você fazer dessa maneira. A primeira coisa da ceia é lembrar o que Jesus fez. Primeira coisa, né? A palavra assim, tome a ceia, como é que é a palavra? Não é analise a si mesmo, é algo assim, né? Analise a si mesmo, como que é, amor? Analise a si mesmo, né? E depois, sonda-te a ti mesmo, essa palavra. Sonda-te, é que analise, olha para você, antes de comer o pão, olha para você se tem alguma coisa que você tem que confessar ali na hora. Senhor, eu quero confessar aqui, Deus, eu tenho andado assim, andado assado. A Bíblia não diz que você não pode comer se estiver em pecado. Fala assim, sonda, se você vê algo, confessa e participe da ceia. Continuando aqui, verso 27. Fala assim, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Gente, olha isso. Né? Agora, algumas pessoas falam assim, nossa, mas o que seria esse comer indignamente? Se eu estiver em pecado? Não, todo mundo é pecador, você se arrepende, mas, sabe, você profanar, você chegar aqui, você pegar as coisas assim, pegar a ceia e, sabe, você dá risada, você acha que isso... Ninguém faz isso aqui, mas eu estou dando um exemplo bem... Mas
pegar e dar risada, você fazer piadinha, você fala, nossa, mas será que Jesus vai voltar mesmo? Aí você come, ou de repente você não é batizado, você toma do cálice, você não batizou ainda, você não tem aliança, você não fez uma aliança, e o problema, né, se você tomar algo sem aliança, porque na hora o inimigo te acusa, é na hora, você tomou, você é acusado, fala assim, ó pai, tomou, não tem aliança, posso tocá-lo? E Deus pode ser que permita tocar na sua vida. Lembram lá, ó, as coisas de Deus, elas são sagradas. Vocês se lembram quando Davi, ele vai buscar a Arca da Aliança na casa de Abinadab, e aí diz que eles colocaram num carroção e estavam trazendo a carroça, trazendo a Arca de Deus numa carroça. Era para ser trazido no ombro do sacerdote. Colocaram numa carroça, aí o boi tropeçou, o camarada foi e pôs a mão, morreu. Por quê? Porque não era digno, ele não podia nem tocar na arca, porque as coisas de Deus são sagradas, né? O altar, né? Na verdade, tudo que nós fazemos aqui, embora são feitos por empresas humanas, né? Talvez, eu não sei se a Yamaha ela é do Senhor ou não sei se o dono dela ele é consagrado ao diabo, a Deus, mas subiu no altar, é ungido, em nome de Jesus, está consagrado. Amém? Em nome de Jesus, o microfone está consagrado. Nós sagramos as coisas. O ideal seria que fosse feito tudo para o cristão, amém? Esse seria o ideal. Tudo por gente, mas né, se a gente for pegar o pé, então você tem que... É por isso que você ora para comer. Você consagra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Eu estou dizendo para vocês, hoje, que as coisas do Senhor, elas não são brincadeira. As coisas do Senhor são sérias. A ceia é séria. É uma coisa muito séria, né? Aí no verso 28 ele fala, examine-se, né? É verdade. Examine-se o homem a si mesmo. Então, depois que se examinou, coma do pão e beba do cálice. Depois. Então eu fiz a oração aqui, você está com o seu pãozinho ali, né? Senhor, se você não orou antes, mas se consagra ali, Senhor, eu me consagro aqui. Aquela aliança que eu fiz com o Senhor naquelas águas, ela é para sempre. Eu te amo, Senhor, é inquebrável. Peço perdão pelos momentos de ira que eu tive na minha família, na minha casa. Peço perdão, sabe? Mas de coração, não ritualístico, mas de coração. E Deus é maravilhoso, amém? E aí ele fala assim, olha só, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que eu estou dizendo, né? Que a gente tem que ter consciência disso. Em Hebreus, capítulo 9, do 15 ao 17, fala assim, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Quer dizer, Jesus, ele quebra. Não estou dizendo que ele está jogando no lixo que Deus havia pedido. Não. O problema é que as pessoas, na primeira aliança, eles não seguiram a Deus. Eles entraram num pecado grande. Quer ver uma coisa, gente? Para os mais estudiosos aí, você vai lembrar ou não. Mas vocês se lembram daquele momento que Elias, ele confronta os profetas de Baal? Que, né, Israel estava dividido entre seguir, né, o Baal, né, que é o que arremete a 4 príncipes do inferno, e daí a Deus, porque eles estavam com medo, né, porque a Jezabel, a esposa do rei Acabe, ela estava perseguindo todo aquele que buscava a Deus, então eles estavam com medo de morrer. E então Elias, ele faz lá o desafio, lembram disso? Né? E aí, no final, Elias ora, cai fogo do céu, consome o altar, e eles destroem todos aqueles profetas, quebram tudo que era do demônio, eles acabam com todas as coisas. Gente, sabe o que era para ter acontecido ali naquele dia? Para que Baal, ou qualquer demônio que é Leviatã, Belzebu, Astarote e Asmodeu, esses 4 eram para ter sido destruídos e acabado ali. Não era para nem mais ter poder no mundo inteiro, era para ter terminado ali. Mas o que aconteceu? O homem volta a buscar
ao demônio. Mesmo depois daquela vitória. Esses demônios não eram mais para existir, para ter força nenhuma no mundo mais. Mas eles voltam a buscar. Né? Então, olha, isso é um exemplo de muitos. É por isso que aqui diz que quando Jesus ele faz a nova aliança, ele está, tipo assim, realmente dando uma chance 2. Dando um continue. Dando uma oportunidade novamente. Fala, ó, vamos lá agora. Vamos simplificar aqui. A partir de agora, me aceite como seu Senhor e Salvador. Clame ao meu nome, peça perdão e siga o meu caminho. Acabou. Não tem mais que fazer ritual, nada, terminou. Apenas me adore, busque, faça o bem, ame o seu próximo como a ti mesmo. Amai a Deus acima de todas as coisas, amai o teu próximo como a ti mesmo. Faça isso e está tudo certo. Né? Foi por isso que ele fez ali. Mas, chegamos aqui hoje, 2021. E olha como que está a humanidade. De novo. Não sei se está igual ou pior do que vivíamos antes. Do que já foi vivido antes. Verso 16. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Jesus morreu, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Jesus morreu para dar validade na aliança, se não era válido, e nos deu por herança a salvação, e não para nós, para a humanidade inteira. Para a humanidade inteira. Então, a humanidade que busca ao Senhor, aceita ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e mais à frente se batiza nas águas, então faz uma aliança perpétua, contínua, eterna com o Senhor. A pessoa que é batizada nas águas, não existe um desbatismo. Vou lá, desbatismo. Não existe. Mesma coisa eu sou pastor, eu fui consagrado. Fui consagrado pastor, fui ungido pastor. Eu nunca mais não serei pastor, nunca mais, mesmo que eu não exerça, mas eu sou sagrado, acabou, é algo que não tem mais volta. A unção que o Senhor derrama sobre a sua vida, Ele derrama e é sua. Se você não usar ela, não usou, vai virar condenação ou não sei como Deus fará, mas é a mesma coisa do batismo. Só que assim, agora todos os meses, no nosso contexto atual, depois que eu batizei e eu venho para a ceia do Senhor, e eu sagro aquilo, e eu lembro, eu falo assim, Senhor, aquela aliança que eu fiz, ela continua em mim, ela é para sempre, e ela é individual, ela é sua, ela é minha, estão entendendo? Ela é para sempre. Agora, vamos entender aqui um outro significado. 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 26, fala assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então você vê, os elementos da Páscoa, né, cordeiro, acabou. Na verdade, nós comemos o pão e ceiamos o cálice. Mas o que me chama a atenção é aqui, ó. Vocês anunciam a morte. Cada vez que nós tomamos a ceia, nós anunciamos a morte de Jesus. E até quando faremos isso? Até que ele venha. Nós anunciamos que ele morreu. Que ele morreu. Obrigado pelo amém, pastora. Mas alguém vai dar um amém aqui, gente? Glória a Deus, amém. Ouviu essa, Senhor? Amém? Vocês anunciam a morte do Senhor. Então, aqui, vemos que a Santa Ceia, os elementos que o Paulo diz na ceia, aqui é Paulo dizendo, os elementos que Paulo diz na ceia aqui é o pão e o vinho, o pão ou o suco de uva, né? Agora, o que isso significava para o judeu que havia se convertido ao cristianismo quando ele ceiava? Então agora vamos a um ponto importante. Quando o judeu se convertia ao cristianismo, a Jesus, o que significava para ele tomar a ceia de Jesus? Sabe o que significava? Renúncia. Renúncia.
Por que a ceia significava renúncia? Ou para nós, significa também renúncia. Como eu disse para vocês, o judeu ele jamais poderia beber sangue. Ele não podia fazer isso. Então ele tinha que romper, ele tinha que renunciar tudo que ele aprendeu, tudo que ele viveu, tudo que ele foi ensinado na sinagoga, tudo. Ele tinha que renunciar, não tudo, vai gente, não, vocês entendem, todas as tradições. Ele tinha que renunciar àquilo. Tinha que renunciar e falar assim, a partir de agora, esse é o sangue da nova aliança. É o sangue de Jesus. Agora, isso significava que aquele sangue protegia. Quer ver uma coisa que talvez vocês nunca pararam para pensar? Olha só, os judeus, segundo a palavra, eles ficaram no Egito cerca de 400 anos. Nem todo esse tempo eles foram escravos, porque eles chegaram lá com José. Né? Então, enquanto José era vivo, eles eram livres. Depois José morre, passa alguns faraós que vão chegando, enfim. Agora pensa assim, uma comunidade que vive muito tempo num lugar, ela acaba pegando características daquele lugar. Por exemplo, lá em São Paulo tem lá o bairro Liberdade, que é um bairro de japoneses, é isso, né? Ou chineses? Japoneses, desculpa, só queria ver se estavam acordados. Eu sabia. Agora pensa, esses japoneses, eles estão em Liberdade não sei quanto tempo já, quantas centenas de anos, sei lá quanto tempo, ou mais, não sei, estão lá há muito tempo. Por mais que você vá lá na Liberdade, você vai encontrar lá restaurante japonês, comida, roupa, tradições de japonês ali, mas muitos japoneses que moram ali, eles são mais brasileiros do que japoneses. Muitos que estão ali, por quê? Porque já estão acostumados. Então eles falam, né, por mais que talvez alguns falam japonês em casa, mas de repente já não fala tão bem quanto deveria falar. De repente os filhos já dessa geração talvez questionem, mas por que eu tenho que falar japonês? Todo mundo fala português. Então talvez, não estou generalizando, não moro lá, mas eu imagino que as pessoas que vivem naquela cultura, elas acabam ficando mais brasileiras do que japonesas. É igual no sul do Brasil. Tinha muitas comunidades, cidades alemãs ali, né? No sul. E por mais que eles falam alemão, alguma coisa, né? Nós temos a esposa de um amigo nosso que está aqui nesse país, que ela vem do sul, e ela fala alemão, mas ela não sabia escrever, ela não vive a cultura, mas ela vem de uma família que tem descendência alemã. Mas é mais brasileira do que alemã. Agora pensa, você vivendo 400 anos num lugar, passa uma geração, passa outra geração, você acaba, querendo ou não querendo, se parecendo um próximo com eles. Olhem para os nossos filhos, eles falam inglês em casa, e são brasileiros, e moram aqui, não faz, sei lá, os moram mais tempo aqui, moram 6 anos aqui, e já fala mais inglês em casa do que português. Né? Até mesmo nós, às vezes, né, falamos algumas frases sem perceber. Me deixa saber se você vai me ligar. Let me know, né? Me deixa saber. A gente acaba falando. Quer dizer, você acaba sendo envolvido por uma cultura que não é sua. Imagina os judeus ali. E sabe uma coisa que o egípcio... Isso você vai lembrar se você pensar nos filmes egípcios por aí. Os egípcios, eles têm uma tradição, não vou dizer hoje ainda, talvez, eu não pesquisei, perdão, mas naquela época, ou antigamente, os egípcios tinham a tradução de escrever na entrada das casas hieroglifos, né, egípcios, com encantamentos para nenhum demônio de morte entrar. Se você assistir alguns filmes egípcios, né, Indiana Jones, por exemplo, ele vai entrar num lugar e tem lá escrito um negócio egípcio, e o cara fala, aqui está dizendo que tem uma maldição se você cruzar essa porta. Né? Eles escreviam nas portas maldições. Né? Então, eu imagino que muito judeu, talvez, escreviam coisas em egípcio, ou palavras, nas portas das casas, para trazer maldição, para pseudamente nenhuma maldição entrar. E o que Deus fala? Vocês vão sacrificar um cordeiro, pegar um pano com sangue e vão pintar as portas. Em outras palavras, é o meu sangue que protege, não é os encantamentos do maldito. Vocês vão pintar os encantamentos, vão cobrir isso. Basicamente, não sei se vocês nunca pensaram nisso, mas
Pode ser isso. Deus, por que Deus pintaria? Simplesmente era uma marca assim, eu estou tirando a proteção que você acha que vai te proteger. Mas os egípcios, lá do outro lado, todos tinham encantamentos nas portas. Mas os encantamentos não evitaram que o anjo que o Senhor enviou da morte entrasse e tirasse a vida dos primogênitos. Não tinha jeito. Então, o único sangue que protege, gente, na nova aliança, é o sangue de Jesus. E por que você bebe do sangue e você come do pão? Porque Jesus quer estar em você. Ele quer que nós sejamos indivisíveis. Que nós sejamos um em todo instante. A cada maneira onde você estiver, o que você fizer, né? Você está ali, de certa maneira, sempre conectado com Ele. A palavra, lá em Jeremias diz que Deus fala assim, que haveria um momento, né? Que a palavra estaria dentro de nós. E isso seria sagrado na nova aliança. Olha para você. Você está viajando, nós estávamos passeando essa semana, mas você sempre pensa, você ora, você agradece. Por quê? Porque está em você. Você não consegue tirar férias de Deus. Alguém aqui tira férias de Deus, gente? Você consegue tirar férias de Deus? Você pode não vir à igreja por qualquer motivo, mas você não tira a férias de Deus. Por quê? Porque Deus está em você. Deus, Ele mora em você. Você lembra dEle. Em todo lugar. Mesmo quando você não quer lembrar. Se você passa em um lugar, você vê lá uma placa, Jesus te ama. Onde você vê, Jesus Ele sempre lembra. Estou aqui. Bem lá, né? Apocalipse 3,18. Eis que estou à porta e bato. Ele está sempre batendo. Mas para nós, Ele está em nós. E a palavra diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O meu corpo e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Significa o quê? Que o Espírito Santo mora e está em nós. Então nós somos, de certa maneira, a arca da aliança do Senhor. Já parou para pensar que você é a arca da aliança do Senhor? Olha, ou seja, você é tão precioso para Deus que Ele lavou os nossos pecados com o sangue do próprio Filho, para que o demônio não toque no que é sagrado, que é você. Ceiar com o Senhor é renunciar ao mundo. Em Efésios, capítulo 4, do 22 ao 24, diz assim: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O novo homem que você tem, você em mim, quando você aceitou a Jesus e você um dia decidiu descer as águas e tal, e você tem aliança com Deus, você decidiu assim: eu quero ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, e andar em retidão. É o que eu decidi, em ser justo. Não é fácil não, gente, é difícil. Por isso que a palavra diz que quando você ouve a palavra de Deus, ela é gostosa, é gostoso aprender, né? Vocês estão aqui, é gostoso ouvir a palavra, é gostoso aprender, né? Eu falei agora, por exemplo, o sangue cobre, né, as marcas. Talvez se você nunca pensou assim, você falou: caramba, hoje eu aprendi mais uma. É gostoso aprender. Só que o difícil é o viver. Mas é o nosso desafio. E Deus, Ele nos fortalece nas nossas caminhadas. Amém? Quando você participa da ceia do Senhor, significa então que você compreende o sacrifício de Jesus na cruz. Você compreende, você compreendeu. A ceia, eu compreendo que Jesus morreu, eu estou entendendo. Ele morreu por mim. Ele derramou o seu sangue por mim. E Ele ressuscitou. Amém? E Ele deixou uma herança que é a igreja. E eu estou renunciando. A ceia é renúncia. Eu renuncio. Eu estou renunciando minhas tradições, estou renunciando meu passado, estou renunciando as minhas dores, estou renunciando o meu pecado, estou confessando os meus pecados aqui. Senhor, eu estou dizendo que eu tenho uma aliança com o Senhor, eu reconheço, Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador. Amém. Último verso, Mateus 16, do 24 ao 25, fala assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser, quem quiser,
Ele fala assim: quem quiser, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Amém? Quer dizer, você quer Jesus? Quem quer? Não é uma obrigação. Batizar não é uma obrigação, aceitar Jesus não é uma obrigação, vir na igreja não é uma obrigação. Ele não obrigou ninguém a fazer nada. Ele simplesmente diz assim: se você quer estar comigo, você quer os benefícios da aliança que meu Pai tem para mim, tem para vocês, se vocês querem ter a certeza para onde vocês vão quando tudo isso terminar, se vocês querem ter uma vida de paz, se vocês querem que seus filhos sejam bem guardados, se vocês querem no mesmo da dor ainda encontrarem uma porta aberta para a salvação, se vocês querem isso, então renuncia a você, nega a si mesmo, se nega, toma a sua cruz, pega as suas dificuldades e venha. E mesmo que você ache que está perdendo alguma coisa, mas você vai ganhar nele muita coisa. Se você acha que está perdendo, muita gente não vem para a igreja porque acha que vai perder. Ah, mas se eu for, vou perder, porque não vou mais poder fazer isso ou aquilo. Acham que é uma perda, né? Mas na verdade é uma grande troca, e vou dizer que é uma troca injusta. Porque Deus, Ele te dá algo tão maravilhoso em troca de nada. Porque vamos lá, o que é bebida, adultério, pecado? O que é isso, gente? Hein? Não tem nem como comprar isso. Compara essas coisas com o sacrifício que Jesus fez. Quando Jesus estava ali na cruz, quando Jesus estava na ceia, era isso que eu estava falando assim: ó, vocês vão lembrar disso. Vai chegar um momento que eu vou estar lá na cruz, e eu vou estar tomando esse cálice, o cálice da ira do Senhor, o cálice de sofrimento. Eu vou estar tomando por vocês, para que vocês tenham a segunda chance. Agora já mais de 2020 anos passaram. Já passaram mais de 2020 anos. Diz que de Adão para Jesus foram 4.000 anos. 4.000 anos para chegar o mundo no estado onde chegou. Na metade do tempo já estamos, acho que piores do que antes, do que levaram 4.000 anos. Estamos na metade do tempo que passou. Então estamos piores. Por mais que a gente pregue, por mais que a gente fale, as pessoas ainda continuam duvidando. Eu me lembro do momento que Noé sobe na arca. Eu fico imaginando aquelas pessoas. Noé sobe na arca, diz que depois de 7 dias choveu só. Ele subiu, fechou a arca, ficou ali. O povo deve ter pensado assim: ó, que doido, a família doida. Estão lá dentro, maior calor nesse lugar, com esse monte de bicho lá dentro, que eu não sei nem como entrou ali. São tudo loucos esses caras. Até o dia que a chuva caiu. Não havia chuva no planeta Terra. Não tinha, a palavra diz que vinha, né, tinha o orvalho que regava as coisas. Não havia chuva. E não foi uma chuva assim. Quando você estuda, não foi só uma chuva que caiu água do céu, vinha de baixo, vinha do chão para inundar a terra inteira, vinha de todo lugar. E eu fico imaginando, gente, aquelas pessoas ali batendo na arca, ali gritando: Abra, eu quero agora, eu acredito em você e tal, não sei o que, eu te acredito e tal, não sei o que. Deixa eu entrar. E aí acabou o tempo. Havia terminado o tempo. Amém, pessoal?